Olá, bom dia! Está entrando no ar o programa Médico da Família. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro. E no dia de hoje comemora-se o Dia Nacional e Internacional do Idoso. No Brasil, esta data é marcada pela conquista do Estatuto do Idoso, documento que regulamenta os direitos da terceira idade, garantindo assim o seu pleno exercício da cidadania. A população idosa é a que mais cresce no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 20 milhões e meio de idosos, número que representa quase 11% da população total. A expectativa é que em 2060 o país tenha 58,4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, mais de 26% da população total. A expectativa de vida também deve aumentar, chegando a 80 anos. E para falar mais sobre o assunto, eu converso no programa de hoje com a gerente técnica da Saúde do Idoso da Secretaria de Saúde de Campo Grande, Rejane Sarto. Rejane, bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Rejane, ao que se deve esse aumento de expectativa do brasileiro? Bom, existem vários fatores, né, que a gente pode estar classificando para que esse aumento da longevidade. Seria a questão do saneamento básico, né, da melhora desse saneamento básico, a questão da redução da mortalidade infantil, né, a materna também, das mortes prematuras. Todo o trabalho de prevenção, o enfrentamento às doenças crônicas, às violências, o acesso ao serviço de saúde. Então, tudo isso faz com que a gente tendo essa possibilidade, né, de estar aumentando os nossos anos de vida. Isso é muito bom, né? E que trabalhos que a CESAL desenvolve especificamente para a terceira idade? Então, a gente pode pensar em dois tipos de trabalho que é realizado, né? A parte de prevenção, de promoção à saúde, que são os grupos de idosos, as atividades físicas, né? Os encontros que eles têm, os grupos de caminhada, a gente também as palestras que são dadas, né, dentro das unidades de saúde, o trabalho que os profissionais da saúde fazem, não só dentro da unidade de saúde, mas também no território, em associações de moradores, em igreja, né, também é feito isso com os idosos. A gente também tem um apoio às instituições de longa permanência do idoso, né, que são as ILPIs, que a gente chama também para a terceira idade. E na parte da assistência, a gente tem a consulta, né, as consultas médicas, a parte da visita domiciliar, que os profissionais vão até a casa, né, dos idosos ou da própria população. E também a consulta de geriatria na especialidade, a gente tem aqui no município de Campo Grande, a do climatério para as mulheres que estão, né, já na fase mais da menopausa, e a parte de assistência odontológica, assistência farmacêutica também. Específica, né, para o idoso? Ele é de uma forma geral, mas os idosos, né, de acordo com as suas necessidades, ele tem sim o seu atendimento garantido, a questão dos remédios, né, tem isso. E qual que é o assunto mais delicado, na sua opinião, para se tratar com os idosos? Então, quando nós chegamos, né, os profissionais de saúde vão ou vêm a gente percebe que quando abordar a questão das violências, né, da exploração sexual, às vezes a gente vai nas visitas, o agente comunitário de saúde vai até a casa, percebe alguma situação, mas é difícil pelo próprio medo que ele tem, né, às vezes mora na casa do filho, ou o filho mora com ele, está usando o dinheiro dele, ou às vezes está sofrendo violência. Então, isso é um assunto delicado dele estar falando, porque gera um medo, né, de abandono, de solidão, né, de que não vai ter esse cuidado. Então, realmente, esse é um assunto delicado para a gente estar abordando com eles, né? A depressão e os suicídios têm uma alta incidência nessa faixa etária. Que tipo de trabalho vocês têm realizado com relação a esses temas? Então, a gente trabalha muito na questão da prevenção, né? Então, esses grupos de idosos, onde a gente promove bingos, passeios, discutir, dar oportunidade para que os idosos possam se colocar, falar das suas dificuldades, né? Esse é um trabalho que a gente desenvolve nas unidades de saúde, né? Nós temos também o acesso ao CAPS, né? Lá onde tem o acolhimento, onde ele
a partir do momento se houve uma tentativa de suicídio ou nessa questão da depressão mesmo, né, tem esse atendimento. Mas, é importante a gente falar que apesar de ter esse índice de suicídio, o que nós temos nas nossas fichas de notificação, né, dentro das violências, o suicídio ele não é tão grande quanto a questão da negligência e do abandono. Então, a gente encontra muito isso, né, nessas nossas fichas de notificação, a questão mais alta do abandono, né, da violência para com o idoso, do que propriamente o suicídio. Se alguém que está nos assistindo sabe de um caso de negligência ou de violência com relação ao idoso, perto da sua região, no seu vizinho, no seu bairro, o que ela deve fazer? Bom, primeira coisa, ele pode buscar a unidade de saúde próximo, ou também tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que também está na comunidade, para poder solicitar essa intervenção. E tem o Ministério Público, o CREAS, né, que são onde eles podem estar denunciando isso. Que não pode ficar calado. Não pode ficar calado, exatamente. E às vezes a gente sabe que as pessoas têm muito medo, né? Então pode pedir o sigilo para a gente poder, então ela vai ter um anonimato garantido. Isso. Dela. Perfeito. Regiane, nossa conversa está muito boa, mas a gente tem que encerrar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não saia daí. Já já voltamos.